Boa noite a você que está aí no Facebook, atendendo a um convite que foi feito através da nossa Igreja Bíblica Maranata, através dos irmãos. Hoje, quarta-feira, são 25 do mês de março de para mais uma live da Igreja Bíblica Maranata. Hoje, quarta-feira. Na quarta-feira nós tradicionalmente realizamos o nosso culto lá no templo localizado lá na rua Herberto Alão 107. Entretanto, em função exatamente desta proibição, nós não podemos fazer o nosso culto normal lá no templo, então resolvemos fazer uma live aqui em casa com a participação do Ednar, do Ulisses e também da Daiane. Então nós queremos que você, a partir de agora, dê aí um like, dê um ok, dizendo que está nos acompanhando, e desde já queremos agradecer a sua honrosa audiência. Bom, nós vamos falar de Deus e é importante invocar a sua presença no nosso meio. Vamos fazer uma oração e eu vou pedir aqui ao nosso querido irmão, o diácono Ednardo, que faça uma oração na presença do nosso Deus, convocando, portanto, ele está aqui no nosso meio e abençoando toda esta programação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, não tem permitido que nenhum mal nos suceda, ó Pai. Nós queremos a partir de agora, ó Deus, entregar esse momento nas tuas mãos, que o Senhor possa receber os louvores que vão ser cantados, que o Senhor também possa nos instruir por meio da tua palavra, ó Deus, e que nós possamos ser edificados por meio dela. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. O nosso querido irmão Silvio deveria estar aqui conosco, mas aconteceu um problema, ele não pôde estar ali atendendo a uma urgência na família. Silvio, Deus te abençoe, Deus esteja, portanto, lhe dando sabedoria. E nós vamos, a partir de agora, cantar um louvor ao nosso Deus. Você que está em casa, sei que você sabe, então cante conosco, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, te adoramos, te adoramos. E Senhor, te entregamos nosso viver. E Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos fazer uma leitura da Sagrada Escritura. Convido você, meu amigo, minha amiga, a abrir sua Bíblia ao texto do livro de Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Não vamos ler o texto todo, não, vamos apenas ler alguns versículos
E o texto que nós vamos ler trata-se exatamente de Jesus ensinando os seus discípulos a orarem. Lucas capítulo 11, verso 1 diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele, Jesus, os ensinou. Basta até aí por enquanto. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós acreditamos que a oração não pode faltar na vida de um cristão. Todo cristão de Deus, todo aquele que quer Deus em sua vida, deve ter uma vida contínua de oração. Aliás, nós somos estimulados pela própria palavra de Deus a orar sem cessar. Quer dizer que um cristão deve orar? Deve. Quando? Sempre. Constantemente. Diariamente. Nas oportunidades que nós tivermos de falar com Deus em oração, nós vamos orar, porque isto é uma coisa vital, é necessário, é imprescindível na vida de um cristão. A oração, meus amados irmãos e amadas irmãs, caríssimo ouvinte do Evangelho, é uma oportunidade de falar com Deus. Eu falo com Deus através da oração. Eu me dirijo ao Pai através da oração. Quando eu dirijo uma palavra em oração, eu estou falando com Deus, diretamente com Deus, com o Todo-Poderoso, com aquele que é poderoso para ouvir a oração. Sempre nós pregamos na igreja de que a oração não tem poder. O pastor está dizendo uma besteira, o pastor está pregando heresia. Não tem poder, não tem. Poder é aquele que ouve a oração. Poderoso é aquele que ouve a oração. A oração é imprescindível, é um canal de comunicação com Deus. O crente deve orar todos os dias, falar com Deus. O cristão deve falar com Deus, e Deus é o Todo-Poderoso que escuta a oração. Então a oração deve ser, portanto, uma coisa presente permanentemente na vida do cristão. Enquanto Deus fala conosco através da palavra, porque a palavra, a Bíblia Sagrada, é Deus falando conosco. Deus fala comigo? Fala. Quando é que Deus fala comigo? Quando eu leio um texto sagrado e lá Deus está me comandando, Deus está lá me orientando, Deus está lá me instruindo, Deus lá está me exortando. Então Deus está falando comigo. Através da Bíblia Sagrada, Deus fala comigo. E eu falo com Deus através da oração. O Ednardo fala com Deus quando ele se prostra diante de Deus em oração e eleva uma palavra ao Pai. Ulisses, você vai falar com Deus quando você se prostra. Daiane, você fala com Deus, se ajoelha e fala com o Senhor, e Deus Todo-Poderoso escuta a oração. Somos estimulados a isso? Sim. A Bíblia Sagrada diz que quando um crente ora, ele entra na presença de Deus. É um lugar extraordinário, é o trono da graça. Já imaginou, Daiane, você falar com Deus, entrar na presença do Senhor, no trono da graça? É quando oramos, meus amados irmãos e amadas irmãs, nós entramos na presença de Deus, diante do trono da graça, e apresentamos ali a nossa oração. A Bíblia diz que Deus ouve para nos atender em momento oportuno. A oração é imprescindível, a oração é necessária. Jesus é que é o maior exemplo que nós devemos seguir. Será que é do líder religioso? Será que é o pastor? Não, o pastor é meu exemplo. E pastores devem ser exemplares. Os homens de Deus devem ser exemplares. Nós devemos ser exemplos uns para os outros. Mas o maior exemplo que o homem tem é o próprio Jesus Cristo. Jesus era exemplo, Ednardo, em oração. Ele era um homem de oração. Quantas e quantas passagens na Bíblia Sagrada nós não vemos Jesus ali orando, conversando com o Pai, e não era apenas aquela oração de 5 minutos, não era aquela oração rápida que geralmente as pessoas fazem como que se estivessem cansadas, não querendo. Não, Jesus passava longas horas orando, e com isso ele era, portanto, um exemplo para os discípulos. Então Jesus era um homem de oração, e ele motivava os seus discípulos a orarem. Quer dizer, que Jesus, ele chamava os discípulos para orar.
exemplo, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, no versículo 2, aqui, a seguinte palavra de Jesus numa motivação. Aliás, Lucas 2, 11, 2 não, mas Mateus capítulo 26. Você volta com a sua Bíblia aberta, e então você volta para o livro de Mateus, no capítulo 26. E aqui Jesus já estava ali se preparando para ser entregue. Ele já estava ali se entregando, se preparando para ser martirizado pelos homens. Em capítulo 26 do livro de Mateus, no versículo 41, eu quero mostrar exatamente que Jesus motivava os seus discípulos a orarem. E por que os discípulos deveriam orar? No capítulo 26, no versículo 41, nós lemos a seguinte palavra: vigiai e orai. Quem diz isso? Jesus. Para quem ele diz? Para os seus discípulos. E por que ele diz? Porque, amados irmãos, nós passamos o dia todo dia sendo tentados. Nós estamos passando hoje, nos dias de hoje, é aquela tentação de entregar os pontos. Puxa vida, o negócio está tão ruim. Não vamos sair de casa não vamos fazer nada não. E as pessoas muitas vezes entram em estado depressivo, acabam se entregando. E aí nosso Senhor está orando, pedindo aqui, indicando, orientando os seus discípulos, em Mateus capítulo 26, no versículo 41, a fazer exatamente isso: vigiar e orai. Esteja atento, fique atento aos sinais, perceba o que está acontecendo ao seu derredor. E Jesus diz: e orai. Orai é falar com o Pai. Jesus estimula, portanto, os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Você é um servo de Deus? Se você é um servo de Deus, meu querido, ore, vigie, ore. Jesus estimula, portanto, o seu discípulo a oração. Eu sou crente, mas não oro, eu tenho pouco tempo para orar. Meu irmão, você está desperdiçando esta oportunidade. Minha querida irmã, você deve orar, por favor, faz isso. Jesus estimulou os seus apóstolos, Jesus estimulou os seus discípulos. Você que é um discípulo de Jesus, deve orar. Nós estimulamos aqui na igreja a tirar 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos como prática para iniciar. Todo dia você tira 10 minutos. Quer dizer, pastor, uma regra? Não. Eu estou estimulando você a começar com 10 minutos. Tem pessoas que começam com 10, daqui a pouquinho está com 30, 40, 50 minutos. Passa horas falando com Deus. Aliás, nós somos estimulados a orar sem cessar. Como é possível isso? É que você está sempre ligado com Deus. O servo de Deus precisa estar sempre ligado com Deus e sempre uma palavra sendo dirigida ao Todo-Poderoso. Jesus, portanto, motivava os seus discípulos a orar. Nós somos discípulos de Jesus, devemos orar. Amados, orar não é repetir as mesmas palavras. Eu comecei uma oração às 5 da manhã, terminei às 7 horas, repetindo as mesmas palavras. Você não pode compreender que isso é oração. Aliás, olhando para o que Jesus, ouvindo ou refletindo, analisando as palavras de Jesus, o Senhor, de forma veemente, proíbe os seus discípulos a repetir as mesmas palavras. Uma reza, você rezar pela cartilha, isso é proibido por Jesus. Está escrito, tá? Não, isso é uma coisa do Jorge. Não é o Jorge que escreveu a Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oração é uma boa obra? É. Jesus tem o que nos ensinar sobre oração? Tem. Ele diz que a oração não pode ser repetida. Onde está escrito isso? Lucas capítulo 11. Nós há poucos instantes atrás, nós iniciamos esta live apresentando o texto de Lucas capítulo 11. Veja aí o versículo 2. Então ele, Jesus, os ensinou a quem? Aos discípulos. O que que ele ensinou? Lucas capítulo 11, versículo 2. Quando orardes, dizei: Pai, desculpa, mais uma vez, por favor, eu fiz aqui uma anotação equivocada. Quanto à questão da oração repetida, é Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. É bom você se acostumar a passear pela Bíblia, a ter uma caneta e um papel para fazer anotações. E quando você anota, depois você pode verificar aquilo que nós estamos dizendo é uma verdade. É verdade.
Tudo que estamos dizendo é uma verdade, porque está na Bíblia Sagrada. Então Jesus está estimulando os seus discípulos, os seus seguidores a orar e não usar de vãs repetições. Capítulo 6 de Mateus, versículo 7 diz: e orando não useis de vãs repetições. Quem está ensinando isso? Jesus. Quer dizer que rezar é diferente de orar? Certamente é, porque rezar é você repetir a mesma frase, as mesmas palavras, repetindo-as todos os dias, a mesma oração. E isso para o Senhor não é uma atitude correta de um cristão. Capítulo 6 de Mateus, versículo 7: orando não useis de vãs repetições, como os gentios, como os pagãos, como as pessoas que não conhecem a Deus, como aqueles que não têm experiência de oração com o Senhor. Porque Jesus diz: por que eu não devo repetir as palavras? Porque eu não devo usar de vãs repetições? Jesus responde: porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E a oração é o que? Falar com Deus de maneira simples. A oração é uma conversa com Deus. A oração é eu abrir meu coração para o Senhor e falar as minhas palavras, e Deus certamente vai entender o que eu estou dizendo. Quer dizer, pastor, que uma criança de 8 anos já pode orar? Ora. Uma criança fala com Deus e fala de maneira muito clara. Você não precisa usar palavras bonitas, não precisa fazer uma poesia, basta apenas você abrir a boca e dizer para Deus as suas necessidades. Conte para Deus os seus problemas. Fale com Deus acerca das suas lutas, das suas brigas. Fale com Deus dos seus remorsos. Fale com Deus acerca dos seus pecados. Fale com Deus das suas fraquezas. Fale para Deus das suas tentações. Deus quer ouvir de você. Deus não sabe? Sabe de todas as coisas. A palavra ainda não saiu à boca e Deus já sabe. Entretanto, Ele quer que eu e você possamos falar com Ele sobre tudo, inclusive sobre as necessidades, inclusive sobre os pecados. E eu não vou usar de vãs repetições. Por que eu não vou? Porque eu tenho que ter na minha mente, na minha cabeça, a compreensão de que eu não posso ser como um pagão que não conhece a Deus, que repito, é como um papagaio repetindo a mesma frase. Deus não aceita esse tipo de oração. Então Jesus ensina a não usar vãs repetições. Por outro lado, Jesus está ensinando, e é importante, amados, que nós aprendamos com o ensino de Jesus. A didática de Jesus, a pedagogia de Jesus é muito clara. Eu devo orar para quem? Eu devo orar diretamente para o Pai. Eu poderia orar para Jesus, não poderia, Edinardo? Sim. Eu poderia orar para o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo e Jesus são Deus. Mas o próprio Jesus Cristo diz: olha, quando você for orar, você dirige a sua palavra diretamente para o Pai. Lucas capítulo 11, versículo 2. E no versículo 2: então Ele nos ensinou: quando orardes, dizei, Pai. Então a sua oração deve ser dirigida ao Pai. Para quem você deve dirigir a sua oração? Para o Pai. Então você pede qualquer coisa ao Pai, ao Deus, ao Jeová, aquele que está sentado no trono da graça, e Ele certamente vai ouvir a sua oração. Isaías capítulo 59, está escrito que Deus, o nosso Deus, não está surdo para que não possa ouvir. Deus está com seus ouvidos atentos à oração que é feita. Quando dirigimos a Ele a oração, Ele escuta, e essa oração que Ele escuta, ela tem conforme a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é agradável e perfeita. E quando nós compreendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, nós oramos sem nenhum temor, porque sabemos que Deus vai fazer para nós o que é o melhor. Então Deus não está surdo para que não possa ouvir. Mas por que é que eu faço oração e sinto que a oração não foi ouvida? Lógico, o próprio Deus vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre mim e o vosso Deus. Como é que eu posso orar, Ulisses? Como é que eu posso falar com Deus se eu estou vivendo uma vida cebosa? Se a minha vida não retrata Cristo, se eu não estou assim sendo um imitador de Cristo, como é que eu estou vivendo em pecado e quero que o meu Deus escute a minha oração? Vai se purificar primeiro, vai pedir perdão a Deus, de Deus, com a tua oração, e certamente Ele não está com os ouvidos fechados para te ouvir, e não está com as mãos, portanto, fechadas.
Ele abre as mãos para poder atender. Esta é a palavra e a promessa de Deus. Para quem eu devo dirigir a oração? Para o Pai. Quer dizer que se eu orar nesse momento ao Pai, Ele vai me ouvir? Vai. Eu vou orar a Jesus Cristo? Não faça isso não. Ore ao Pai. Mas todas as vezes que você orar, você no finalzinho da sua oração diz, em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o único mediador de nós. Ah não, eu vou pedir ali ao João, o Pedro, o Joaquim, o Manel, o Francisco, o Sebastião, a Maria, o José, o Pedro. Não, eles não são mediadores. Há apenas um mediador. E quem é esse mediador entre Deus e os homens? Jesus. Ei, Jesus, por favor, intercede por mim. Quer dizer, que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Eu não vou orar a Deus através de fulano e ciclano. Espera aí, o Ednardo não pode interceder? Pode, está vivo, está aqui, está na terra, está ouvindo, está sentindo, sabe que pode orar para Deus, e ele vai interceder por mim. Isso é uma coisa, isso é uma oração de intercessão. Mas lá no céu, o único que pode interceder pelos homens, a única ponte, o pontífice entre Deus e os homens, este homem se chama Jesus. Ele, Jesus. Então eu devo orar e preciso orar, é uma necessidade que nós temos, amados irmãos. Orar é dirigir uma palavra direta a Deus, orar é simples e sincera com Deus, não é repetir palavras vãs. Nós vimos por que não devemos fazer isso. Orar é falar com Deus em secreto. Ei, eu vou explicar isso aqui, porque tem muita gente se levantando no meio do templo, Daiane, levantando as mãos para os céus e fazendo aquele espetáculo de oração, oh meu Deus, chorando como se assim fosse mover o coração de Deus. Um espetáculo. Pessoas entram no templo em oração fervorosa. Será que Deus acha bonito isso? Será que vai sensibilizar o coração do Senhor? Puxa vida, quem conhece Deus, o Pai, é Jesus. Quem conhece o Pai é Jesus. E ele ensina exatamente o seguinte. Vai lá para Mateus capítulo 6. Eu quero ensinar um segredo para você. Você que está me ouvindo agora, acompanhando através do Facebook, deixa eu dizer para você o que você deve fazer na hora da oração. Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Jesus está aqui ensinando os seus discípulos da seguinte maneira. Verso 5, ele está dizendo: e quando orar, hipócritas. Então, eu não devo ser hipócrita. E como é que o hipócrita ora? O hipócrita ora, primeiramente, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Quer dizer, muitas vezes o cara que está orando, ele não quer ser visto por Deus, ele quer ser visto por quem? Pelos homens. Os hipócritas fazem isso. Puxa vida, como fulano de tal ora bonito. Olha a oração do Raimundo. Rapaz, a Maria é uma mulher de oração, ela ora e um lugar treme. Hipócrita. Nosso Senhor não quer que você ore para que os homens vejam. Meu irmão, nos cantos das sinagogas, nas igrejas, por favor, em nome de Jesus, entra no teu quarto, ora em secreto, versículo 6, versículo 5 ainda, vou concluir o texto, e dizendo: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa do hipócrita? O aplauso do homem. Eita, cabra bonito. Rapaz, esse cabra é bonito. Ele recebe o reconhecimento dos homens, o louvor dos homens. Oração bonita, bem feita. Isso é uma oração. E muitas pessoas se iludem com isso. Ele recebeu o elogio do homem. Entretanto, Jesus Cristo diz no versículo 6: tu, porém, tu discípulo, tu cristão, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto fará o quê? Recompensará. Quer dizer, eu devo orar sempre. Quando orar, sempre. A quem eu devo dirigir minha oração? Ao Pai.
Quando eu for orar, eu vou para um canto de uma praça para chamar a atenção, eu vou ficar subindo lá no púlpito da igreja para orar, para chamar a atenção. Não. Nosso Senhor disse que eu devo entrar no meu quarto, que pode ser um lugar, por exemplo, o quarto aí, nos dá a ideia de um lugar de intimidade, um lugar onde está você com a pessoa que você ama. Você pode ir para um canto isolado, você pode ir para uma serra, você pode ir para o quarto da sua casa, você pode ir lá para o jardim da sua casa. Fique a sós com Deus, e aí você ora e Ele em secreto te recompensará. Amados, nós somos ensinados a orar e precisamos orar, e Deus ensina que nós devemos orar. Primeiramente, durante esse tempo aí que nós estamos vivendo um clima muito tenso no Brasil, cheio de medos e temores. Nós cristãos não temos medo, só temos medo de Deus, tememos a Deus. Nós não tememos a homem, não tememos a doença, não tememos a nada. A morte para o crente, como um servo de Deus já disse, é nos colocar nos braços de Deus. Quando o crente morre, ele vai para o céu, então ele não precisa se preocupar com a morte. E eu sei que tem muito cristão aí que está com muito medo de morrer, infelizmente, lamentavelmente. Eu não quero aqui entrar em detalhes, mas eu digo para você, tá, que nós devemos orar pelas autoridades. Antes de uma palavra de crítica, antes que você, meu caríssimo irmão e irmã, fique aí de um lado ou de outro, contrário ou favorável, não faça isso não. Nós somos chamados a orar pelas autoridades. 1 Timóteo capítulo 2, verso 2 diz que nós devemos orar por todas as autoridades, pelos príncipes, pelos reis, pelos magistrados, por aqueles que estão investidos de autoridade. Essa noite, em oração, lá no seu quarto, ore pelo presidente, ore pelo governador do estado, ore pelos juízes, ore pelo Supremo Tribunal Federal, ore por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Por favor, faça isso. É Jesus que indica, é a palavra de Deus que nos indica. 1 Timóteo capítulo 2, verso 2. Ore pelas suas necessidades. Ore, eu sei que tem muita gente passando por dificuldade. Hoje, certamente o Ednardo ouviu pessoas falando: pai, estou com dificuldade. O Ulisses deve ter ouvido alguém dizer isso. Daiane, você ouviu gente reclamando por estar faltando dinheiro em casa. Ore pelas suas necessidades, meu caro. Ore com Deus. E eu quero dizer para você que se você buscar o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas necessárias vos serão acrescentadas. Quem prometeu isso foi Jesus. Com isso eu não estou dizendo que se você for para Cristo, você vai parar de sofrer. Se você se tornar um cristão e orar, você não vai ter dificuldade. Mas o Senhor está dizendo que quem busca o seu reino e sua justiça será suprido nas suas necessidades. Jesus, o Senhor Deus, cuida dos pássaros, cuida das plantas. Por que não vai cuidar de um ser humano? Essa noite nós vamos orar pelas autoridades aqui. Agora, pastor, não. Daqui a pouquinho nós vamos terminar a live e nós vamos orar pelos pedidos que chegaram. Por que não faz na live? Porque a gente não quer aparecer para homem. Não é o nosso desejo aqui pedir o irmão Ednardo que se ajoelhe, porque ele tem orado na igreja. Está entendendo? Ele não quer, nós não queremos que ele se apresente para os homens, mas ele vai orar. Depois dessa live aqui, o irmão Ednardo e eu, a Daiane, o Ulisses, a Regina, que é a minha esposa, vamos orar por você. Bote aí o seu pedido de oração. Faça o seu pedido. Pastor, aqui é diferente. Aqui nós não trabalhamos pedindo dinheiro a ninguém. Aqui nós trabalhamos porque servimos ao Senhor e queremos fazer isso de graça, porque recebemos tudo o seu pedido de oração. Daqui a pouco a gente vai orar. Sente os pedidos que foram chegando, a gente vai lendo de hoje, no decorrer da manhã. Não se preocupe não, vai ter tempo para a sua oração e nós vamos orar por você. Nós queremos orar hoje pelas autoridades e por suas necessidades. Se você está doente, faça o seu pedido de oração. Está enfrentando uma dificuldade familiar, bota o seu pedido de oração aí, anote seu pedido de oração, nós vamos orar por você. E se você quiser falar particularmente conosco, o nosso WhatsApp é 85 98847 988-484763. Repito, 988-484763. Esse é o nosso telefone WhatsApp para você entrar em contato, para a gente conversar e querer falar qualquer assunto, a gente está disposto a ouvir.
O Ednardo, que aqui está, ele vai encerrar essa mensagem aqui. Não, eu vou orar e depois eu vou pedir para ele dar uns avisos em nome da igreja, tá certo? Então baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus pela mensagem que nós recebemos da parte dele. Quero estimular a oração na sua vida, eu quero me devotar mais e mais à oração, sabendo da importância, quanto ela é importante na vida de um cristão. Oremos. Pai Santo e amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu desta noite, meditarmos através desse canal do Facebook e apresentarmos ao vivo uma palavra desafiadora para os nossos queridos ouvintes. A necessidade de oração, dirigirmos a nossa oração ao Todo-Poderoso e apresentarmos a Ele as nossas necessidades. Nós queremos essa noite, sim, daqui a pouquinho, orar pelas autoridades, orar, Senhor, também pelas necessidades daqueles que vão entrar em contato conosco. Nós queremos que essa palavra que foi pregada essa noite seja uma palavra edificante na vida dos nossos amigos e amigas do Facebook. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de assim apresentar a Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Um abraço para você. O Ednardo vai concluir, portanto, esse tempo aqui, lendo alguns avisos e convidando a você a nos acompanhar. Boa noite, irmãos, irmãs, ouvintes. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui essa noite e pela grande oportunidade de poder ouvir a sua palavra. Como foi bem dito aqui pelo pastor, em meio a esse caos que estamos vivendo, a esses momentos difíceis, não é momento do cristão estar abalado, triste e desesperado. Pelo contrário, temos que levar tudo aquilo que necessita ao Senhor. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Todas as minhas necessidades devem ser apresentadas a Deus por meio da oração, como o pastor Jorge ensinou essa noite. Somente por meio da oração eu posso ter acesso a Deus, por mediação do nosso Senhor Jesus Cristo, e então Ele há de escutar minhas orações e responder, se for a sua vontade, e suprir ali as minhas necessidades, como Ele promete. Mas vamos aqui aos avisos. Nós temos aqui as nossas programações. Nós temos da IBM lá presencialmente, e eu quero já deixar bem claro que assim que passar todo esse caos que está acontecendo, logo passar essa crise, todos estão convidados a estar conosco presencialmente, para que nós possamos estar juntos, unidos, em comunhão, adorando ao nosso Deus. Mas nós temos programações na quarta-feira, às 19 horas. Enquanto estivermos nessa situação, com o nosso estado, vamos transmitir aqui ao vivo para os irmãos. Nós também temos programação aos domingos, na escola dominical, às 8 horas da manhã. É um tempo muito edificante de aprendizagem da palavra do nosso Deus. Também temos o nosso culto de louvor e adoração às 18h30. Culto principal. Queremos também que vocês estejam presentes nesse momento. É um momento de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Queremos também aqui disponibilizar para os irmãos ou para qualquer pessoa que queira cursos bíblicos por meio da internet aqui, por meio do WhatsApp, ou até mesmo presencial, né? Fica aí a critério do que a gente puder acertar com você. E isso também não é de graça. À disposição de ensinar a sua palavra para poder levar outras pessoas a conhecer o Evangelho. E estamos aqui disponibilizando cursos bíblicos gratuitos. Se você quer aprender mais de Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, então você pode estar entrando em contato com o WhatsApp, que o pastor já falou, que é o 085 988 que a gente entre em contato com você, manda lá uma mensagem no próprio Facebook, que a gente vai estar respondendo. Então, essas são nossas programações. Sintam-se convidados, é o nosso desejo que vocês possam se reunir conosco presencialmente, mas enquanto não é possível, vamos nos reunir aqui por meio dessa ferramenta que Deus disponibilizou para nós, que é o Facebook. Ednardo disse que nós estamos aqui no Planalto Ayrton Senna, né? Sim, estamos no Planalto Ayrton Senna.
falando aqui diretamente para vocês. E que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos aplicar isso que nós aprendemos essa noite. A oração é a ferramenta do cristão. Então, vamos orar, falar com o nosso Deus. Afinal, é Ele que pode resolver tudo, não é assim, pastor? Desse jeito. Então, nós temos que falar diretamente com quem pode resolver, porque nós temos esse acesso garantido por meio da oração. Você está vendo a placa aqui, né? Igreja Bíblica Maranata, Rua L. Betalão, 107, Planalto Ayrton Senna, de trás da escola Ailene Pereira, a 50 metros da Avenida Godofredo Maciel, aquela avenida que dá acesso ao Detran. Então, venhamos visitar assim que for possível. Um abraço, Deus abençoe a todos. Boa noite.